Capítulo 9. Enquanto Kaia viajava no emaranhado indecifrável de seus sentimentos, a Pepe, depois de dias de extrema agonia e dores extenuantes, deixava o corpo sem vida no templo de Sechat. A Zenete, que tudo acompanhara, olhou para o filho fora do corpo e ordenou que se sentasse e não saísse dali por nada. Como o menino que era, ele obedeceu e não deixou o quarto. Em seguida, a mãe, padecendo a dor dos sofrimentos e da morte do físico, como se ainda estivesse encarnada, avançou sobre Tula como fera indomada e agarrou com as duas mãos o pescoço da grega, que, asfixiada, perdeu os sentidos. Com os laços que prende corpo e espírito afrouxados pelo desmaio, as adversárias ficaram frente a frente. Tula olhou ao redor e sentiu-se confusa. Via-se duplamente, como uma que dormia no chão e outra que estava de pé. Uma Pepe jazia obviamente morto sobre a cama, e outro estava sentado aos pés do próprio leito, embora também tivesse o aspecto de morto. Olhos encovados envoltos por círculos azulados, queixo caído e pele excessivamente pálida. E à sua frente, agarrada em seu pescoço, a Zenete traduzia nas expressões faciais o retrato da fúria animalesca sem limites. Quem é você? O seu maior pesadelo. Não pode fazer mal para alguém que nem conhece. Ou a conheço? Conhece-me o suficiente para roubar e matar meu filhinho, que, tal como eu, depositou em você todos os seus sonhos mais puros. É a mãe de Pepe? Soltando gargalhada escandalosa, ela respondeu: Achou! Muito prazer, meretriz homicida, mercenária dos infernos. Meu filho era puro como a flor da oliveira. Você o enredou em uma trama desumana e covarde. Ludibriou seus sentimentos nobres e sinceros, e como um carrasco hediondo, levou-o pessoalmente para a morte lenta e violenta. Roubou-lhe também todos os bens que eu e seu pai lutamos para deixar-lhe. E ousa pensar que vou admitir que gaste esse dinheiro com outro homem? Nunca! Estarei por perto, sobre você e dentro de seus pensamentos, até que, extenuada pela ferrenha perseguição, venha em definitivo para o lado de cá, onde eu acabarei com você de uma vez por todas. Está louca? Já está morta. Vá para o mundo dos mortos e deixe-me em paz. De jeito nenhum. Só vou levando você. Tula acordou com um grito nos braços de Raimon, que lhe chegava ao nariz um líquido forte que a trouxe de volta. Soube que Néfro, sem saber o que fazer com a hóspede a quem não conseguia devolver a consciência, chamara pelo sábio. Está melhor, Dmítrula? Sim, apenas assustada com um terrível pesadelo. Fique atenta aos seus sonhos. Eles são o medidor de nosso estado de espírito. Se passeia por belos oásis durante o sono, é sinal de que está em paz, e o contrário se dá com lugares tenebrosos. O sonho é a representação exata de como seria se tivéssemos morrido naquele momento, com uma única diferença: do sonho retornamos bem rápido, ao passo que no estado de morte podemos estar dentro desse pesadelo por tempo indeterminado. Aproveite enquanto ainda pode voltar e mude sua faixa de sintonia. Assim me assusta.
Quem a assusta é você mesma. Seu eu interior que visualizou durante o sono sua própria verdade. Quer dizer que se eu morrer agora, continuarei por anos dentro desse pesadelo? Talvez séculos. Ajude-me, mestre. Eu já o fiz. Agora ajude-se. Faça algo de bom para se redimir de tantos erros. Pegue a herança de seu suposto marido e ajude os escravos e servos miseráveis desta cidade. Está louco? Sabe como obtive tudo isso? Sei, e é exatamente por saber que sugiro. Desfaça-se desses bens o mais depressa possível em favor dos sofredores. É a única maneira de se livrar da maldição que os acompanha. Maldição, para mim, é viver sem dinheiro para o essencial. É ter de ser vendida a qualquer soldado grego, troiano, espartano, egípcio ou persa. Se de fato se importa com isso, bem sabe que agora está no Egito, cujas leis garantem à mulher o direito ao divórcio, que em seu caso teria o respaldo do próprio faraó. Portanto, se continua assim, é porque não lhe é tão desagradável. A quem pensa que engana, Dimítrola? A moça abaixou a cabeça e, sem fitar os olhos do sábio, pediu em tom de súplica: afaste esses demônios de mim. Poderia fazê-lo, mas de nada adiantará expulsar os ladrões se a porta não for selada. Eles voltarão, em número ainda maior. E enquanto houver algo a ser saqueado, permanecerão. Quanto a você, Sobeknefro, comece a levar a sério a sua função de sacerdote de Ra e pare de se associar com gênios maliciosos e levianos, mundanos e atrapalhados, que pelo jeito não têm conhecimento nem autoridade para resolver os imprevistos causados por eles. Isto não tem a ver com meus assessores. Minha hóspede desmaiou e nada fazia acordar. Pensei que pudesse ajudar. Sua voz denotava inveja pela sabedoria de Raimon, e apesar de ignorar o pormenor, era tido como rival. Asseguro-lhe que tem a ver com eles, sim. E pensou certo, tanto que sua hóspede está acordada. Sobeknefro engoliu em seco e fez cara de escárnio para as costas de Raimon, que saía de sua residência-templo. Aproveitando a ausência do sacerdote íntegro, dono da autoridade de quem faz o que prega, Azenet regressou para o lado de Tula, procurando pelo filho no local onde havia mandado que se sentasse, mas não o encontrou. Cordato e influenciável, a Pepe aceitara o conselho de Raimon e seguir um trabalhador do plano espiritual que viera em seu auxílio, conduzindo-o para o posto de socorro a fim de tratar dos efeitos do veneno que ainda sentia no corpo espiritual. Onde está meu filho? Tula não a ouviu. Entretanto, pôs-se a olhar para o corpo sem vida sobre o leito e sentiu profunda tristeza. A dor do coração de mãe, separado do rebento, era captada pela suposta nora, que a registrava como um remorso gigantesco, já que pêsar ou amor pelo finado estava longe de sentir. A jovem grega deitou o rosto no peito do morto em pranto descontrolado. A sensação que tinha era de que uma parte de si mesma estava morta, aniquilada naquele catre. Era dor desesperadora, quase física, rasgando-lhe o peito. Sobeknefro aproximou-se da comparsa sem entender aquele arroubo.
Por que chora assim? Se queria realmente se casar com o retardado, por que não o fez ao invés de matá-lo? Eu não queria me casar com ele, até porque já sou casada. Não me arrependo de tê-lo sugerido para a experiência. Não obstante, olhando para ele aqui, morto, de expressão desfigurada pela agonia, não pode ter a noção exata da dor que sinto. Parece que a Pepe foi a pessoa que mais amei em toda a minha desgraçada vida. Sinto meu mundo ruir em torno deste cadáver. Não a compreendo. Nem eu, amigo, nem eu. Vamos tomar as providências com o corpo? Em um gesto brusco e preciso, Tula se agarrou ao cadáver, berrando feito louca. Não, nunca deixarei que tranque meu querido Pepe em uma tumba minúscula e sombria, para apodrecer a estas temperaturas infernais do deserto. E o que sugere, viuvinha? Quero que seja embalsamado e continue em sua casa. Acha que poderá mumificar um pobretão? Tenho certeza quanto a isso, pois bem sei que você é excelente mumificadora. Primeiro, não sou tão bom nisso. É propaganda enganosa que eu, claro, fiz de mim mesmo. Segundo, acha que faço isso de graça? Terceiro, acha que não tenho como lhe pagar? Acredita que sou uma pobretona da Grécia? Moeda grega de nada me vale. Tenho ouro e prata, joias e as terras de meu falecido marido. Terras? Agora começa a falar meu idioma. Vamos então mumificar o rei Apepe. Depois das Ezequias. Mande alguém buscar Caia. É a única pessoa que conheço neste reino e preciso de ajuda. Caia sentou-se sob uma palmeira, em um dos raros locais em que havia vegetação densa, e recostando o corpo em seu caule, fechou os olhos, na vã tentativa de esquecer o tumultuado dia que caminhava para o meio. Não prestaria o segundo culto. Estava furiosa com Ra. Como pudera permitir que Proteu saísse de sua casa sem se despedir dela? Talvez nunca mais estivesse com o guerreiro. Talvez nunca mais o visse. Por que não o abraçara enquanto estava perto? Por que não o fizera quando o grego dormia? Não. Definitivamente não prestaria culto. Ra falhara com ela. E agora, quem a soltaria de tão estranhos elos? Trocaria tudo o que tinha e em que acreditava pelo tão falado libertador, que afirmava Afra viria para livrar o povo de Israel da opressão ao redor do mundo todo. Se esse guerreiro hebreu a incluísse em seus planos de libertação, a despeito de ser egípcia, ouviu passos na vegetação rasteira, pareciam pés desprovidos de sapatos. Em um átimo, pediu 1000 perdões a Ra. Em sua frente estava Proteu de Mileto. Seu rosto era invisível por estar contra o disco solar do quase meio-dia, mas a esposa de Quinéfer conhecia a compleição da qual cuidara por tantos dias. A figura também não usava o xante, e sim uma curta túnica grega, branca cingida na cintura. Os cabelos naturais estavam amarrados num rabo de cavalo e, em um dos braços, Oliva repousava como se ali houvesse nascido. Que maravilha a tranquilidade de nada ter a fazer! Cansada?
vejo que se entrega totalmente aos braços de Morfeu. Morfeu é o deus grego dos sonhos. Na falta de outro deus, nem todos têm a sorte de Menelau. Menelau, na mitologia grega, foi um rei lendário da Lacedemônia, Esparta, irmão mais novo de Agamenon e filho de Atreu. O rápido de sua mulher, Helena, por Paris, também conhecido como Alexandre, deu origem à Guerra de Troia. Depois da queda de Troia, recuperou sua esposa. Crê que ele foi mais feliz descobrindo o futuro que se entregando a um sono reconfortante? Não exatamente. Acho que se é mais feliz, entregue aos braços de Proteu. E o que quer saber para desejar abraçar-se a Proteu? Menelau teve de apertá-lo muito. É preciso do auxílio de 2 soldados, a fim de convencê-lo a contar como voltaria para Esparta. Garanto que não preciso de ajuda para abraçar o semideus, visto que não pretendo impedir que ele se metaforseie no que bem quiser. Sem dizer uma só palavra, Proteu soltou Oliva e abriu os braços para Caia, que também calada se jogou no abraço do mercenário grego, ali ficando por longo tempo inteiramente entregue. Parecia ter saltado a outra dimensão quando ouviu seu cochicho. Acho que me estou transformando em menino. Disseram-me que Proteu sempre se transforma em coisas medonhas e assustadoras. Isso depende de quem o abraça. Aonde vai, Proteu de Mileto? Vim vê-la. E como sabia que eu estava aqui? Esqueceu que tenho conhecimento do passado, do futuro e do presente? Como esquecer que estou diante do filho de Poseidon? Gracejos à parte, venho agradecer-lhe pela dedicação e dizer adeus, porque partiremos em alguns dias. Tornarei a procurá-la assim que voltar com a cabeça do general persa para o faraó, ocasião em que direi a ele que a case com seu filho. Quero que saiba que não mais exijo isso de você em troca de meu silêncio. Nada direi do ocorrido. E não quero pagamento pelo cuidado que lhe dispensei. Acredite, fiz porque quis, e me senti bem cuidando de você. Eu acredito, se me diz, mas faço questão de manter minha promessa. É isso que quer mesmo? Não, na verdade, preferiria pedir Nefertari como prêmio. E quanto a você, é isto mesmo que quer? Isentar-me da promessa? Não, quero que peça ao faraó que me una ao herdeiro. Assim será. Bom, então adeus, Proteu de Mileto. Adeus, Caia. Ela havia trocado alguns passos quando ouviu o grego chamá-la. Caia, esqueci realmente a que vim. Desculpe-me. Tula pede sua presença no templo de Sobquenefro. Disse que alguém morreu. Obrigada, vou para lá. Respondeu ainda de costas, sem fitá-lo. Não gostaria que ele visse sua tristeza ao descobrir que desejava a propriedade da dançarina. E o pior, viera para trazer um recado, e não por querer vê-la como havia dito antes. Proteu também não queria olhar em seu rosto, temia que ela percebesse sua desolação. Dissera querer abraçá-lo sem ajuda, porém pretendia casar-se com Neferites II. Dali, Caia seguiu ao encontro de Tula.
Ao adentrar o aposento, não conseguiu crer no que viu. A grega, sentada no chão, com a cabeça recostada no peito do morto, tinha o corpo sacudido por violentos soluços, os cabelos em completo desalinho e o nariz totalmente obstruído. Como podia a amiga estar sofrendo tanto, se acontecera precisamente como planejado? O que Kaia não tinha olhos de ver era a Zenete, sentada do lado oposto, transmitindo a Tula a imensidão da dor e da mágoa, causadas pela perda do filho tão carente de proteção. A pobre mãe imaginava-o passando por todo tipo de escárnio, privação e violência, e seu estado de desespero era superlativo, atingindo as raias do inimaginável. E Tula sentia-se do mesmo jeito, devido ao intercâmbio mediúnico que se instalara entre as duas, caminhando para um doloroso processo obsessivo. Tula? Kaia, a Pepe está morto. É isso esperado de quem toma tal poção. De fato, porém não sei o que se passa comigo. Nunca imaginei que o amasse tanto, que sua morte me trouxesse este desalento. Não posso explicar, mas sinto que vou morrer de dor. Que loucura! Por que então não se casou com ele ao invés de matá-lo? Em choro gritado, ela deitou-se novamente sobre o cadáver. Ajude-nos a mumificar a Pepe. Mumificá-lo? Ele nem é nobre. Para mim é. Seu tom de voz era agressivo. Graças à sua insistência, assim foi feito. O corpo de Apepe foi levado pelo sacerdote e as duas companheiras para o início do ritual da mumificação. Primeiro, o cadáver foi colocado em uma câmara chamada Ibu, o local de purificação, fora das dependências da casa-templo. Sobeknefro foi em busca de Tefnut, sacerdotisa competente na arte do culto aos mortos e da fabricação dos jarros para a acomodação dos órgãos internos, que deveriam ser entregues aos cuidados de deuses específicos. Tula e Kaia lavaram o corpo com essências aromáticas e água do Nilo. Logo que chegou, Sobeknefro principiou os procedimentos da mumificação, que levariam para se completar cerca de 40 dias. Depois que o sacerdote terminou os procedimentos de preparação do cadáver, Tefnut fez seus cantos, rezas e rituais, tão ao gosto da época e de um povo que cultuava mais a morte do que a própria vida, crendo erroneamente que todos esses costumes garantiriam a entrada num paraíso perfeito. Independentemente de como viviam, o importante era como morriam. O sarcófago destinado à múmia, apesar das advertências dos dois sacerdotes, foi levado para o quarto de Tula. Os companheiros se entreolharam, preocupados. Não quero um sarcófago em minha casa. O quarto é meu. Pago por ele bem mais do que vale. Guarda ali o que quiser. Posso pedir que o desocupe. Quanto a mim, posso abrir a boca sobre a deusa cultuada aqui e sua homônima, Tefnut, sabendo ambos que em todo o Egito só se cultua Amon-Ra. Sobeknefro engoliu em seco. A sacerdotisa disse que não tinha nada a ver com isso. Não era a dona do quarto que a outra queria fazer de tumba. Ameaçado em sua integridade profissional e provavelmente física, Sobeknefro, ainda que sentindo certo temor,
concordou em guardar em casa o inusitado e macabro esquife.